Olá, meus amigos, Márcio Canto falando, tudo bem? Eu sei que está sendo difícil ficar em casa nesses dias de coronavírus, de privação do nosso direito de ir e vir, e às vezes é bom a gente parar um pouquinho e pensar um pouco em tudo isso que está acontecendo. A gente está passando por um momento muito difícil, mas pode ter certeza, a gente vai sair melhor disso. Eu sei que está sendo difícil para as pessoas que ficam doentes, eu sei que está sendo difícil ficar em casa, eu sei que está sendo difícil perder pessoas que a gente ama, eu sei que está difícil para as empresas terem que despedir as pessoas, porque isso aí impacta no crescimento da empresa, impacta naquilo que você vem construindo, mas são momentos difíceis que a gente vai passar. E isso vai passar. Então, para quem me segue aqui nas redes sociais, tem visto que eu tenho postado aí a respeito dos gatilhos mentais. E hoje eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para a gente falar um pouquinho sobre os gatilhos mentais, para a gente entender um pouco mais de como que esses gatilhos mentais ajudam a gente, em quais aspectos que eles ajudam a gente, como que isso aí impacta naquilo que a gente faz, tanto para vender um produto quanto para você criar a tua marca pessoal. Então, quando você tem esse entendimento que você pode criar uma marca pessoal e usando esses artifícios, isso daí é uma forma de persuasão. A gente não tem como falar dos gatilhos mentais sem citar uma pessoa chamada Cialdini. Esse cara, ele escreveu o livro As Armas da Persuasão. E esse livro é como se fosse uma bíblia para quem quer entender um pouco mais de gatilhos mentais. Mas vou trazer alguns gatilhos mentais para vocês aqui, que eu já tenho postado nas minhas redes sociais, e a cada um deles a gente faz uma reflexão. Tem várias formas de você usar esses gatilhos mentais. O importante é você entender como que eles funcionam, para que eles servem e como que isso daí vai impactar no teu desenvolvimento, na forma de você viver. Então você pode usar esses gatilhos para mudar a tua própria vida, para mudar a forma que você age hoje, para mudar a forma que você pensa no desenvolvimento da tua vida. Mas ele funciona muito também na parte de vendas, porque essa persuasão, usando os gatilhos mentais, é que faz com que a gente entenda um pouco mais de quais os passos que a gente tem que seguir para poder influenciar no inconsciente das pessoas. Porque a gente toma decisões pela parte racional e pela parte não racional, aquela parte que a gente tem no inconsciente. E se você prestar atenção, a gente presta atenção assim em 5% do que a gente vê, do que a gente está olhando. Mas o nosso inconsciente ele está observando 95% do que está acontecendo ao nosso redor. Então, quando você está prestando atenção em um ponto específico, a tua parte racional está focada naquele ponto específico. Mas quando você começa a entender que a tua mente ela absorve tudo que está ao teu redor e entende tudo que está ao teu redor e ela toma a decisão por conta dessa percepção que ela tem, então o teu inconsciente toma decisões muito mais rápido do que o teu consciente. Às vezes a gente faz alguma coisa e a gente não entende por que a gente fez aquilo. A gente fez aquilo porque o nosso inconsciente tomou aquela decisão. Então, essa decisão ela pode estar ligada à tua parte que está inconsciente, a parte que você não tem consciência daquela decisão que você está tomando. Porque o teu cérebro trabalha dessa forma. Então, a parte de compra emocional, a parte de que as pessoas usam ali vários gatilhos para fazer você comprar um produto quando você entra num site, quando você está sendo atendido por uma pessoa que é um bom vendedor, você começa a perceber que ela está usando aquilo com você mesmo sem você perceber, mesmo sem você imaginar que aquilo está acontecendo. Mas isso é uma forma das pessoas agirem para que você consiga vender um produto para alguém. Faz parte da venda. Faz parte da venda você entender como que usa esses gatilhos mentais, como que você faz para assim, persuadir a pessoa. Mas é uma persuasão do bem, não é uma persuasão do mal, para levar a pessoa para uma coisa ruim. Você só está ajudando aquela pessoa
a entender que ela tem a necessidade de comprar alguma coisa que você vende e que aquilo vai resolver o problema dela. Então, eu vou dividir aqui a minha tela aqui para que a gente consiga falar um pouquinho sobre os gatilhos mentais. Hoje eu estou fazendo um teste de uma transmissão diferente aqui, configurei o OBS de forma diferente e vamos ver se eu consigo fazer aí uma transmissão que fique bacana para a gente aí. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a gente tem uma metodologia de trabalho, que eu chamo de metodologia dashboard do marketing. O que é essa metodologia? Essa metodologia é uma forma da gente explicar como que as coisas funcionam, explicar como que monta um processo de marketing, como que monta essa estrutura toda para que você possa entender como que você vai usar o marketing em alta performance. E aqui dentro eu tenho 7 passos. Esses 7 passos fazem com que você monte o processo de vendas da tua empresa, faz com que você entenda como que aquilo funciona. Então, para quem está buscando uma transformação digital, quer entender um pouco mais de marketing, quer entender um pouco mais de vendas, eu precisava modelar uma forma de explicar isso para as pessoas. Então eu desenvolvi alguns documentos, que esses documentos eu tenho eles sem nada preenchido e eu tenho eles completo, todo preenchido. Para quê? Para que eu possa explicar para você como que você usa cada um desses documentos e como que cada um desses documentos te ajudam a entender melhor o marketing que possa te possibilitar a fazer uma transformação digital na tua empresa. E essa transformação digital, ela vai te ajudar a você trabalhar na internet, a você fazer com que as tuas publicações, as coisas que você faz, tenham um objetivo. E um objetivo seria vender alguma coisa para uma pessoa que tem aquele problema que você resolve. Então é mais ou menos isso é assim que funciona. Eu vou passar aqui agora alguns gatilhos e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. E eu tenho postado nas minhas redes sociais, cada um individualmente. Depois eu vou fazer uma matéria para que a gente possa falar sobre todos eles, juntando todos esses conteúdos. E vou te explicar o motivo de fazer isso e como que você constrói, com um único assunto, vários conteúdos para que você consiga divulgar e distribuir esses conteúdos. Ok? Então vamos lá. Vamos mudar aqui para o primeiro gatilho que a gente vem trazendo aqui. Você deve estar olhando para esse cara e quem é que não conhece esse cara? Por mais que ele possa estar disfarçado ali com várias coisas de computador na frente dele, mas a gente identifica esse cara de cara. Por quê? Principalmente quem entende um pouco de tecnologia, quem sabe um pouco de coisas tecnológicas. Porque esse cara foi um dos caras que fez essa revolução toda que a gente está vivendo hoje. Porque o computador saiu da ilusão, daquela casa do tamanho de um bonde para ter um computador, foi para a mesa de um escritório, e saiu da mesa do escritório e foi para um telefone. E hoje as pessoas estão conectadas pelo telefone. As pessoas se comunicam pelo telefone e as pessoas têm um computador no telefone. Isso influenciou a mudança de comportamento das pessoas para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de mobilidade para ter uma máquina poderosa que é o telefone na mão. Então a mudança de comportamento, a mudança da forma das pessoas comprarem, muito está ligada a essa mudança do computador ter vindo para o telefone celular. E agora a gente deve uma parte disso a esse cara aí. Então, o que eu digo que a gente tem que ter uma autoridade? O que é essa autoridade? Autoridade é quando você é especialista em alguma coisa e você passa para as pessoas que você é especialista naquilo que você faz. Quando você demonstra para as pessoas que você é especialista, você na realidade está criando a tua autoridade. E essa autoridade vai te ajudar a vender. Por que eu digo que a autoridade vai te ajudar a vender? Porque as pessoas compram de especialistas. As pessoas querem fazer negócios com quem entende mais do que elas sobre aquele assunto. E quando você consegue demonstrar que você é um especialista na tua área e que você tem autoridade para falar sobre aquilo,
automaticamente você gerou ali na pessoa um gatilho mental de que aquela pessoa que está ali, que tem autoridade, pode fazer por ela algo que ela não faria sozinha. Então isso daí demonstra que você, criando a tua autoridade, você vai sobressair sobre as outras pessoas. O Steve Jobs, ele era um craque, ele é o cara que fazia os lançamentos da Apple, que desenvolveu a Apple. Teve uma época que ele se desligou da Apple, montou uma outra empresa e vendeu essa empresa por milhões de dólares e depois voltou a ser o CEO da Apple. E quando ele foi o CEO da Apple, foi a época que a Apple mais cresceu. Então ele, quem não sabe que ele inventou alguns dispositivos, trouxe aí, todo mundo sabe da história do Steve Jobs. Mas o que a gente precisa entender do Steve Jobs é que ele tinha autoridade. Ele era um cara que ele tinha autoridade, ele era especialista na área dele, ele sabia o que estava fazendo. E essa autoridade fazia com que ele vendesse os produtos dele muito mais fácil do que uma pessoa normal que fosse oferecer o produto. Ele tinha ali, além de ser um cara carismático, além dele ser um cara que conseguia demonstrar para as pessoas que ele tinha conhecimento sobre aquilo que ele fazia, ele era um cara que tinha autoridade. Então essa autoridade ajudava ele a vender os produtos. Além de outras coisas, outros fatores. A Apple era muito... O Steve Jobs era muito focado na embalagem. Então, para quem nunca comprou um dispositivo da Apple, alguma coisa assim, não vai entender muito bem. Mas para quem já comprou, a sensação de você tirar aquilo da caixa, de você colocar, olhar para aquilo ali e ver que tem todo um detalhe, tem toda uma estrutura daquele produto, aí isso fazia com que aquele produto fosse diferenciado das outras marcas. Além de você também ter que ter em mente que todo ano eles lançam um produto novo, todo ano eles fazem uma versão nova. Para que é isso? Para gerar em você aquela vontade de ter aquele produto, aquela vontade de ter de pertencimento. Eu pertenço a um grupo que tem um iPhone, eu pertenço a um grupo que tem a última versão do iPhone. Essas coisas somadas, a autoridade do Steve Jobs, a marca Apple, faz com que você tome decisões, e essas decisões geralmente são baseadas dentro da tua cabeça, do teu inconsciente. Você está sempre sendo impactado pelos gatilhos mentais, mesmo sem você observar que esses gatilhos mentais estão impactando na tua vida. Então isso daí é uma arma, e como dizia Cialdini, as armas da persuasão. É uma forma de você ser persuadido a comprar algo que você talvez nem precisasse, porque o mesmo iPhone 9, 10, 11, a diferença é muito pouca, a não ser que venha alguma coisa para revolucionar, vai ser tão diferente, mas aquela vontade de ter o último modelo faz com que você seja influenciado para que você compre um novo produto. Isso tudo faz parte do marketing, isso tudo faz parte dos gatilhos mentais que as pessoas usam, e sabendo, buscando esse conhecimento para elas usam esses artifícios para te convencer a comprar. Então, quando você domina esses gatilhos, quando você tem entendimento que esses gatilhos influenciam a tua decisão de compra, você pode se proteger para não cair nessas ciladas, ou você pode usar isso para vender um produto para alguém, ou até mesmo para criar a tua presença online, para criar a tua marca pessoal, usando esses gatilhos mentais e usando as formas de você influenciar as pessoas, para que você gere mais engajamento e para que você tenha aí voz, para que você consiga falar para as pessoas e as pessoas te ouvirem. Então, vou passar para um novo slide aqui. Aqui a gente tem o slide do carisma. O que é esse carisma? O que é ser carismático? Quando a gente olha para essa foto de uma criança, de um bebê, a primeira coisa que vem à nossa mente, que remete para a gente, é a simpatia por essa imagem. A gente está olhando ali uma criança doce, inocente. A gente tem essa percepção na nossa mente.
E quando a gente se encontra com pessoas que são carismáticas, essas pessoas automaticamente conquistam a gente. Porque ser carismático é uma pessoa agradável. E as pessoas compram de pessoas que elas confiam. As pessoas compram de pessoas carismáticas. Quando você está usando a parte de vendas, uma das principais formas que você tem é você gerar rapport. Márcio, o que é gerar rapport? Rapport é uma forma de você se conectar com aquela pessoa que você está atendendo. Quando você consegue se conectar com essa pessoa, fica muito mais fácil daquela pessoa dar atenção ao que você está falando. Porque esse carisma, muitas das vezes, pode ser adquirido pela pessoa simplesmente gostar de você. Ela olha para você e gosta de você. Existem o contrário também. As pessoas olham para você e te detestam. Não, elas têm aquela primeira impressão de você que não quer nem olhar na tua cara porque ela acha que você é uma pessoa que não condiz com um pensamento dela. Então a gente tem que entender que a gente pode modificar o pensamento das pessoas ao longo do tempo. Por mais que, se ela não tem aquela empatia com você de imediato, você pode mudar essa forma. Então a venda, muitas pessoas acham que vender é um dom, mas a venda, a gente aprende a vender. Principalmente quando você vende algo que você vai resolver o problema de uma pessoa. Você consegue fazer a percepção da pessoa mudar quando você consegue gerar um rapport com essa pessoa. Então eu não digo aqui para você mentir para a pessoa, eu não digo aqui para você iludir a pessoa, e nem que essa persuasão é uma persuasão para o mal da pessoa. Mas eu digo aqui que a persuasão é uma forma de você criar um relacionamento com uma pessoa de forma que ela confie em você e que você passe a tua verdade para aquela pessoa. E que você tem uma forma aí, um método de que a gente usa esse método para poder fazer essa geração de rapport, é entender como que as pessoas são na parte comportamental. Como é o comportamento daquela pessoa? Aí você vai, na hora de estar fazendo um atendimento, se for só via voz, você vai alinhar o tom, você vai alinhar a velocidade que você fala, você vai alinhar a forma que você fala, se você fala alto, se você fala baixo, você vai depender da outra pessoa, porque espelhar a outra pessoa gera esse rapport, faz com que esse rapport ajude você a vender um produto para uma pessoa que está entrando em contato com você. E o carisma tem tudo a ver com isso, porque quando uma pessoa é carismática, quando as pessoas gostam de você, quando as pessoas interagem com você, automaticamente ela começa a ver você como uma pessoa que ela gostaria que tivesse próxima dela. E as pessoas compram de pessoas, as pessoas compram de amigos, as pessoas dão preferência a comprar de pessoas que elas confiam, de pessoas que são carismáticas, de pessoas que têm um relacionamento legal com as outras pessoas. Então, a venda ela está muito voltada hoje para essa parte consultiva. Você educa as pessoas que vão comprar o teu produto. Você demonstra para essas pessoas que você tem conhecimento, que você pode ajudar ela a resolver algum problema que ela tem. E esse carisma, essa forma de você usar um gatilho mental de forma carismática, vai te ajudar a entender como que você pode ajudar aquela pessoa da melhor forma possível e você criar ali um relacionamento real com aquela pessoa e que você possa interagir com aquela pessoa de forma muito mais fácil. Passando aqui para o nosso próximo gatilho, é o do compromisso. O que gera na cabeça de uma pessoa quando ela tem um compromisso com você? Primeiro que, infelizmente, essa imagem que a gente está mostrando aí nos dias de hoje está difícil da gente ver. Que a gente perdeu até o direito de apertar a mão das pessoas. O compromisso, ele é simbolizado pelo um aperto de mão. O aperto de mão é um fechar de negócio. Em muitos países, esse aperto de mão significa dei a minha palavra, fechei aquele negócio.
E quando você vai fazendo um atendimento das pessoas e você vai trazendo o entendimento daquela pessoa que ela está criando um compromisso com você, esse compromisso gera na cabeça da pessoa que ela está se comprometendo em fazer alguma coisa, está se comprometendo em caminhar, está se comprometendo em andar com aquele negócio, ela se comprometeu de fechar aquele negócio. E depois ela vai entender que se ela não fizer isso, se ela não cumprir aquele compromisso, ela vai estar indo de encontro ao que ela já prometeu. Então, usar o compromisso em cada uma das etapas do teu atendimento em vendas é fundamental, porque você está gerando na pessoa o compromisso que ela tem de poder seguir adiante com o que você está falando. Então, o que é o compromisso? É você buscar o sim. Você buscar o sim para aquilo que você está prospectando, que você está querendo vender. Então, você está querendo vender um produto, você vai passando a pessoa de etapa e você vai ter um gatilho, que não é o mental, mas é um gatilho de passagem, onde você vai precisar que aquela pessoa dê um sim, para que ela siga no processo. E quando ela dá esse sim, ela está se comprometendo em seguir aquele caminho, ela está se comprometendo em dizer para você que ela está querendo comprar aquele produto, ou que ela está entendendo aquilo que você está explicando, ou que ela pode passar pelo aquele gatilho porque ela se comprometeu. Então, o compromisso é fundamental para que você feche um negócio depois, porque esse compromisso, passo a passo desse compromisso, é que vai te levar a vender o produto lá no final. Então, você tendo esse compromisso da pessoa e você tendo ela compromissada, vai fazer com que você venda um produto lá na frente. Então, muitas das vezes, a gente fala que vai comprar um produto e não sei o quê, e depois a gente procrastina e acaba não comprando. Então, a gente tem que entender que quando a gente começa a reforçar esse compromisso, quando a gente começa a entender e trazendo esses sims para o nosso processo, a pessoa, ao mesmo tempo que ela está entendendo que você está oferecendo uma solução de um problema que ela tem, ao mesmo tempo você está gerando ali um compromisso nela de fechar aquele negócio com você. E no final o que a gente quer é que a pessoa tenha o compromisso de comprar aquele produto que você está oferecendo, porque ela foi dizendo um sim a cada etapa daquele processo que a gente está levando essa pessoa para que ela entenda como que isso funciona. Eu estou dando para vocês aqui uma visão de venda dos gatilhos mentais, mas esses gatilhos mentais podem ser usados, como eu falei, para tu criar a tua marca pessoal. Esses gatilhos mentais podem ser usados na tua vida, para que você, por exemplo, quando você coloca na tua mente que você tem o compromisso de emagrecer, por exemplo, e você começa a não mais comer besteira, começa a pensar em comer coisas saudáveis porque você quer emagrecer, e você tem um compromisso com você mesmo. Quando você usa esse gatilho para você mexer no teu cérebro e fazer com que o teu cérebro trabalhe a favor daquilo que você está buscando, isso é um gatilho mental que você usa na tua vida. Não é só para vender que isso aqui serve para a gente usar na nossa própria vida. Então, quando a gente gera um compromisso com as coisas que a gente está pensando, que a gente gera um compromisso em cima daquilo que a gente quer fazer, isso muda o nosso pensamento, isso muda a forma que a gente faz as coisas. Isso aí faz com que a gente use os gatilhos mentais para levar a gente a fazer aquilo que a gente deseja fazer. Então, eu estou firmando um compromisso comigo mesmo que eu quero emagrecer, que eu quero entrar na academia, que eu vou fazer natação, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Então, esse compromisso, isso que você gera na tua cabeça, é um gatilho mental que você põe e que você faz com que você comece a trabalhar pensando que aquilo ali vai funcionar dessa forma. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, agora a gente está falando da prova social. Quando você tá aí, saiu para jantar, coisa que a gente não está podendo fazer hoje em dia, a gente está tendo que ficar em casa. Mas quando você pode ir numa festa, quando você pode ir num jantar, alguma coisa assim, e você se depara com dois restaurantes. Um restaurante está vazio
e o outro restaurante está lotado com fila na porta. Qual desses restaurantes que você vai? Você vai no vazio ou você vai no cheio? Algumas pessoas vão me dizer, eu vou no vazio, que eu gosto mais de praticidade, chegar lá e já ser atendido. Ok. Mas outras pessoas diriam, eu vou no cheio. Por quê? Porque pode ser que o cheio, a comida seja melhor, porque tem mais gente lá, tem mais pessoas lá. Então, como que as boates, os restaurantes, os lugares utilizam essa prova social, que é, na verdade, uma aprovação social? Muitas das vezes você já deve ter passado e visto na porta de uma boate aquela fila, né? Às vezes não tem ninguém lá dentro, mas os donos da boate, sabendo desse gatilho mental aqui, eles sabem que se as pessoas passam em um lugar e vem uma fila para entrar naquele lugar, é sinal que aquele lugar é bom. É sinal que as pessoas aprovaram aquele lugar. Existem várias formas de prova social. Você falar de uma pessoa, falar bem, você tem autoridade para falar de algum determinado assunto, e você fala de uma outra pessoa, aquela pessoa que está falando ali, que tem autoridade, ela está fazendo uma prova social. Você está influenciando outras pessoas, mostrando que aquilo é bom. E quando você tem autoridade, que é um outro gatilho, você usa a prova social para ajudar com que aquilo seja vendido. Por isso que tem tantos influencers aí. Os influencers, quando falam de um produto, eles estão dando a prova social deles de que aquele produto é bom. E as pessoas que seguem esses influenciadores acabam sendo influenciadas a comprarem aquele produto porque aquela pessoa mais comece a entender como que as coisas funcionam. Então, vou passar para o próximo aqui. Como eu não tenho uma apresentação e eu estou fazendo manual, eu preciso estar deletando os slides e passando para vocês. Então, assim, voltando aqui só na prova social. Então, o que é a prova social? A prova social é você começar a entender que as pessoas são muito movidas à opinião das outras pessoas. E quando a gente vive em sociedade, a gente quer estar junto, a gente quer estar pertencendo àquele grupo. Então, isso também influencia na tua decisão mental. Isso também influencia na forma que você age, na forma que você se comporta, na forma com que você vê a vida, os grupos que você frequenta, os lugares que você frequenta. Isso tudo faz com que você vá colocando na tua mente que determinado lugar, por estar cheio, por ter mais pessoas, aquilo comprova que aquele lugar é melhor do que o outro, porque ele está cheio, ele tem mais pessoas que estão comprovando que aquele lugar é melhor do que o outro. O nosso próximo slide aqui, a gente fala sobre história. Algumas pessoas aí no mundo do marketing usam isso daqui como chamam isso daqui de storytelling. O que é o storytelling? É você contar uma história, você falar para as pessoas de forma que você está contando uma história para as pessoas. Isso engaja as pessoas. Quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala do marketing moderno, a gente está pensando aqui em redes sociais, a gente está pensando em site, a gente está pensando em blog. E a forma que você se comunica nessas redes sociais, a forma que você fala, né, para as pessoas, muda o entendimento das pessoas. Então, quando você conta uma história para as pessoas tendem a prestar mais atenção naquilo que você está falando. Desde a época antiga, desde lá de trás, até Jesus Cristo, ele falava em forma de contar uma história. Então, aquilo ali fazia com que as pessoas prestassem mais atenção. A gente, desde criança, a gente vem ouvindo histórias dos nossos pais, das mães, de todas as pessoas, porque elas contam histórias para dar um exemplo. Porque atrás dessa história, ela tem um exemplo, ela tem um significado. Por que eu estou contando essa história? Qual o meu objetivo em contar essa história? Eu tenho que levar a pessoa de forma que eu mostre para ela, através de uma história,
uma simbologia, um significado, uma coisa que eu quero passar, uma mensagem que eu quero passar. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a contar uma história é um gatilho mental, é uma forma de você mudar a percepção da pessoa para aquilo que você está falando através de uma história. Então, o storytelling tem várias formas de você contar histórias. Quem era o rei do storytelling? Na minha concepção, o Disney, que é o Walt Disney, ele era um cara que entendia muito bem disso daqui, porque, na verdade, as histórias que eram contadas nas fábulas, nas princesas, em todas as partes, em todos os filmes que foram feitos pela Disney, e não só pela Disney, por outras empresas, elas têm um significado, assim, você pode usar alguns artifícios para que você possa levar as pessoas a sentirem emoções diferentes. Porque na venda, a maioria das vendas, elas são impulsionadas para que você compre através da tua emoção. Então, divide o teu cérebro, eu tenho a razão e tenho a emoção. Quando eu compro na razão, eu vou ter objeções. A razão gera objeções. Eu vou duvidar, eu vou querer saber se aquilo está caro, se está barato, se aquilo é bom, se é ruim, se aquilo funciona, se não funciona, se aquilo vai me ajudar, se não vai me ajudar. Quando eu compro com a emoção, eu compro pelo impulso. Então, eu não penso muito nas objeções. A emoção quebra as objeções, porque você vende através da emoção. Quando você vende através da emoção, você muda a percepção de que a pessoa vai ter objeções. Então, é entender que contar uma história engaja as pessoas, vai fazer com que você crie histórias para que você conte essas histórias e as pessoas prestem mais atenção naquilo que você está falando, porque você está contando uma história para a pessoa e essa história ela vai engajar mais as pessoas. Então você tem ali a jornada do herói, que é uma parte do storytelling, onde a gente usa uma história para mostrar que você tem ali alguns momentos de emoção, alguns momentos de perda, alguns momentos que você teve uma dificuldade e depois você conseguiu revirar aquela dificuldade que você teve e você atingiu o cume chegando no final e tendo um final feliz. As histórias que o Walt Disney contava das princesas, de tudo mais, isso tem todo esse formato da jornada do herói, que seria você ter uma decepção, mexer com a emoção, você perder alguma coisa e depois você conseguir lutar contra aquilo, enfrentar o inimigo e depois você combater esse inimigo e conseguir se sagrar vencedor. Então, essas são as histórias que engajam as pessoas. Falando ainda de storytelling, a gente se você observar, as histórias que vêm sendo contadas pra gente, tanto nos filmes, tanto nos desenhos animados, tanto nas animações e tudo mais, nessa parte principalmente de vídeo, de filme, né? A gente tem embutido na nossa cabeça, mesmo sem a gente saber, que aquilo tudo é feito de uma forma pensada, aquilo tudo é feito de uma forma para te entreter e te prender naquele episódio, naquela tela. Então, os focos das filmagens, eles são geralmente fechados, porque eles estão te levando para dentro da tela. Ele está te botando dentro do negócio, ele está te fazendo para fazer parte daquilo ali. Você está pertencendo àquele local. Então, aqueles ângulos abertos distraem a pessoa. Os ângulos fechados e meio fechados, eles levam a pessoa para dentro do que você está falando. E além disso, a gente também tem uns formatos que a gente não percebe, mas que é usado dessa forma há muitos anos. Quais são esses formatos? Quem aqui não lembra daquele filme Up, onde aquele velhinho vai com a casa dele cheio de bolinha em cima e tal? Como é que era o rosto daquele velhinho? Ele era um velhinho quadrado. O que quer dizer esse rosto quadrado? Ele era ranzinza, ele era chato, ele era rabugento. Então os personagens chatos, rabugentos, irritantes, esses personagens eles são geralmente com o formato do rosto e o corpo e o desenho dele ele é um desenho quadrado. Já os vilões são em forma de triângulo. Quem não lembra da Malévola,
que ela tinha lá, aquele chifre que formava um triângulo, o rosto, a roupa, toda a roupa dela e as coisas que ela usava formavam sempre um triângulo. Então, o triângulo, ele simboliza os vilões, são as pessoas ruins, as pessoas más, as pessoas que são os vilões das histórias. E os personagens amigáveis, os personagens bonzinhos, eles são redondos. Vê o Mickey. O Mickey são 3 bolas. Uma bola do rosto e 2 bolas das orelhas. Que é um personagem mais amigável do que o Mickey, que vem influenciando gerações e gerações e gerações através do carisma que ele tem. Então vê aí, a gente já usou carisma, a gente já usou aqui uma história, a gente já usou várias formas, vários gatilhos mentais, e se você parar e perceber, todos os heróis são com o rosto mais arredondado, todos os vilões são com o rosto mais com forma de triângulo, todos os caras chatos, personagens rabugentos, são quadrados. E quando você começa a ter essa percepção, você começa a entender como que aquilo ali está te influenciando. Então toda vez que você vê um cara com o rosto quadrado, você já de cara, teu inconsciente, a tua parte emocional, já entendeu que aquele cara é um cara rabugento. Talvez a tua percepção racional nunca tenha observado isso. Mas lembra que eu te falei que a gente tem 95% de observação da parte inconsciente e 5% da parte consciente, onde a gente está olhando e concentrado naquele ponto? Então é isso que faz com que você mude a percepção daquilo que você está vendo, porque a tua parte inconsciente está agindo, a tua parte inconsciente está fazendo com que você perceba as coisas de uma forma que a tua razão não percebe. E isso faz a diferença. E as pessoas que trabalham na parte de marketing, de vendas, e que hoje a gente tem que criar, né, relacionamentos nas redes sociais, a gente tem que interagir com as pessoas, a gente busca engajamento para que as pessoas consigam, tragam, né, a sua atenção para aquilo que a gente está falando. Uma das formas que a gente tem de engajar mais as pessoas é usando esse gatilho mental de contar uma história, de falar para as pessoas de um formato que elas prestem mais atenção naquilo que você está falando. E além do que, a história, ela fica gravada na nossa cabeça. Alguma coisa que você só falou, não fica, mas aquilo que a gente contou uma história, aquilo fica para sempre gravado na nossa cabeça. E a próxima que a gente tem aqui é um gatilho mental da escassez. Quem nunca viu por exemplo, você entrou num site de viagens, um site de hotel, para alugar alguma coisa, para fazer uma viagem, e aí, quando você chega lá nesse site, tem lá um temporizador. Você tem 15 minutos para comprar, aí daqui a pouco aparece uma mensagem. Fulano de tal comprou, agora não temos mais 10 vagas, só temos 8. E aí, daqui a pouco aparece outro que comprou, aquilo vai gerando uma escassez. E nós, seres humanos, a gente tem aversão a perder alguma coisa. Então, quando você está vendo que você pode perder a oportunidade de comprar aquilo porque outra pessoa pode comprar, e aquilo gera na tua cabeça uma forma de você entender que você vai perder alguma coisa. Então, o ser humano ele não quer perder nada. O ser humano quer ganhar, o ser humano quer ser o melhor. Então, quando você sente essa forma de você não ter a oportunidade de ter aquilo que você quer comprar porque outra pessoa vai comprar e aquilo vai acabar, isso gera na tua cabeça, na tua mente, uma vontade enorme de comprar aquilo. Então, quem nunca foi numa loja, chegou lá e viu assim, última peça, aí foi em algum outro lugar comprar alguma coisa, você tem até dia 10 para comprar, depois do dia 10 não tem mais, não vou abrir mais, não vou vender mais. Ou seja, isso tudo é uma forma de você gerar uma escassez. A escassez, ela faz com que você tome a decisão de comprar mais rápido. Então, esse gatilho, ele é para acelerar a tua compra, para que você entenda que se você não comprar aquilo, se você não resolver aquilo, se você não fizer aquilo, aquilo ali pode impactar em você mais para frente. E isso pode fazer com que você não consiga ganhar aquilo, você
você vai perder alguma coisa. E quando a gente pensa em perder alguma coisa, a gente logo liga que a gente precisa tomar uma ação, a gente precisa tomar uma decisão rápida. E aí, quando você vai tomar essa decisão rápida, o que ele está fazendo com isso daí? Ele está gerando em você uma compra emocional. Ele não está gerando em você uma compra racional, onde você vai ter objeções. Você começa a deixar de perceber se aquilo está caro, se aquilo é bom, se aquilo vai te ajudar, e começa a perceber, eu não posso perder, eu tenho que comprar, se eu não comprar, outro vai comprar, se eu não comprar, eu vou perder a oportunidade. Então esse medo de perder faz com que você tome uma decisão de compra. E essa decisão de compra é que te influencia para que você compre um produto, para que você, às vezes, compre um produto que você nem está precisando, mas você viu aquela escassez, você viu aquela forma de você perder alguma coisa. Eu trabalhei por mais de 20 anos com vendas no Ceasa do Rio de Janeiro. Lá no Ceasa, a gente comercializava legumes. No meu caso, eram legumes, porque lá tem divisões. Você tem parte de folhagem, que seria alface, cebolinha, salsinha. Você tem a parte de batata, cebola. E você tem a parte de legumes. Eu trabalhava com a parte de legumes. Na minha carteira de produtos, eu tinha aí uns 28 a 30 itens que eu trabalhava direto todos os dias. O que acontece? Quando você chegava no mercado e você via tem pouco tomate no mercado, a gente chamava assim, tem pouco tomate na praça. O que é ter pouco tomate na praça? É que eu sabia que, por exemplo, você tinha que ter 2.000 caixas de tomate num dia para fornecer às pessoas naquele dia. E você chegava lá e olhava assim, tinha 300, 200. E você falava, pô, tem muito pouco tomate, todo mundo vai querer tomate e não vai ter. O que é isso? É escassez. Eu tenho a escassez daquele produto. Lá, o que acontecia? Quando eu tinha uma escassez de um produto, aquele produto subia de preço. Então é a lei da oferta e da procura, ela está baseada na escassez. Ou a escassez está baseada na lei da oferta e da procura. Porque quando você tem pouco de uma coisa e você precisa de mais daquilo para vender, aquilo sobe de preço porque tem muita gente querendo comprar e pouco produto para oferecer para as pessoas. Então essa escassez gerava um aumento do valor. Então muitas das vezes eu chegava no mercado, eu já sabia o que ia vender mais rápido, eu sabia o que ia subir de preço, eu sabia o que tinha muito, eu sabia que tinha pouco, porque eu já estava ali todo dia, eu estava acostumado, eu sabia, só em olhar. Eu olhava um produtor que ele trazia um caminhão de tomate. Naquele dia, eu sabendo que ele poderia ter trazido um caminhão de tomate, ele trouxe 1/3 do caminhão de tomate, e eu ia no outro, a mesma coisa, aquele cara trazia um caminhão, trouxe 1/3, eu vou no outro, trouxe 1/3, eu já sei que tomate vai faltar, porque se eles traziam um caminhão, vai faltar 2/3 daquele caminhão para cada um cliente que eles tinham. Então você começa a entender como que a escassez funciona. A escassez ela gera aumento do produto quando ela não tem, você tem muita procura e pouca oferta, ou ela também gera em você uma vontade de comprar, porque você pode perder a oportunidade de comprar aquele produto. E isso gera em você um gatilho que vai fazer com que você tome uma decisão para que você acelere a forma que você já ia comprar aquele produto. Então, a gente tendo esse entendimento, esses são algumas formas que a gente tem de entender como que esses gatilhos mudam a nossa percepção. Como que esses gatilhos podem ser usados para criar a nossa marca pessoal. Como que esses gatilhos podem ser usados para influenciar a decisão de compra das pessoas. Então, entendendo que esses gatilhos funcionam assim, que eles mexem na parte da nossa mente, o marketing se apoderou desses gatilhos e usa isso para poder fazer com que uma forma de persuasão. Existe, né, no marketing uma área que a gente chama de copywriting. O que é o copywriting? Copywriting é você escrever de forma persuasiva. Ninguém usa tão bem os gatilhos mentais como as pessoas que escrevem bem, como que as pessoas que sabem usar a copywriting para poder escrever. Porque nada mais poderoso do que você conseguir colocar num texto
uma forma de você levar a pessoa para tomar uma decisão e essa decisão seja emocional. Quando você toma uma decisão emocional, você compra aquilo sem ter objeções. E o que a gente mais busca no marketing e em vendas é quebrar as objeções para vender um produto. Então, quem escreve bem, quem tem domínio do copywriting, ele está sempre fazendo uma escrita persuasiva para que te leve a tomar uma ação, que você clique num call to action, que você compre um produto, que você vá para algum lugar que ele deseja te levar. E existem várias técnicas que os copywriters usam para poder te convencer para você tomar aquela decisão. Eu me lembro que eu ouvi uma história de um garçom que eles já tinham atendido um monte de gente durante o dia e tal, e a comida foi acabando, o estoque foi acabando, e no final das contas, ele tinha um cardápio com 30 itens e chegou um casal. E ele só tinha, para oferecer para esse casal, um contrafilé com fritas. Todo o resto do cardápio que estava no cardápio, ele não tinha como vender para aquelas pessoas porque tinha acabado durante o dia. E ele foi atender o cliente. Só que em vez dele chegar para o cliente e falar, olha, a gente não tem mais nada, a gente só tem filé com fritas, ele não fez isso. O que ele fez? Ele ofereceu a carta de pedido lá para o cliente e começou a conversar com o cliente, falando e explicando e mostrando e demonstrando as coisas. E a conversa desse garçom foi tão forte, foi tão influenciadora, que diante de um monte de itens que tinha naquele cardápio, ele levou o cara a tomar a decisão de comprar o filé com fritas. E era o único prato que ele tinha. Então, a persuasão, ela tá ligada a isso. Você levar a pessoa a fazer a ação que você deseja. Então, aquele garçom, ele mudou a percepção do cliente. Ele poderia ter escolhido frango, ele poderia ter escolhido peixe, ele poderia ter escolhido uma massa, mas a conversa, a forma que ele levou a conversa, a forma que ele explicou, a forma que ele foi conduzindo a conversa no atendimento àquele cliente, ele levou o cliente a comprar exatamente o que ele poderia vender para aquele cliente. Ele só tinha um filé com fritas. E aquilo fez com que o cliente comprasse dele aquele filé com fritas, porque ele convenceu o cliente de forma persuasiva a comprar aquele único prato que ele poderia oferecer, sem dizer para o cliente que ele não tinha os outros pratos. Então, essa é a forma que a gente precisa entender como que a gente faz no marketing. Como que a gente gera uma ação para que as pessoas tomem uma ação e que essa ação seja aquela ação que você deseja que elas tomem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, essa forma persuasiva, essa forma de usar os gatilhos mentais, é uma forma que as pessoas que hoje escrevem muito bem, que são formadas em copywriting e que escrevem de forma persuasiva, que fazem com que as pessoas tomem uma ação para comprar algum produto ou para entrar em algum lugar ou para clicar num botão de um site, e tudo isso está ligado a essa forma de você escrever pensando nos gatilhos mentais, na forma que você vai levar essa pessoa ao longo do que você está escrevendo. Claro que dentro disso tem várias outras formas. Você tem ali uma forma de você fazer um looping, que é você estar levando sempre a pessoa a descer naquilo que ela está escrevendo. Você fazer umas conexões, gerando uma forma da pessoa ficar curiosa, gerando uma curiosidade. Então essa curiosidade faz com que a pessoa continue lendo aquilo que você está escrevendo e vá descendo parágrafo por parágrafo até ler tudo aquilo que você escreveu. Então isso tudo é feito através de uma técnica. As pessoas não escrevem as coisas, principalmente as pessoas que trabalham com marketing e vendas, essa parte aí, elas não escrevem as coisas aleatoriamente por acaso. Elas escrevem porque elas têm uma noção de como conduzir você para levar você até a hora que ela quer, para tomar uma ação, para você clicar na tua mente que você precisa daquilo que ela está oferecendo, e que você tem várias formas de você usar essa escrita, tem várias formas de você levar as pessoas ao longo do que você está escrevendo, do que você está falando. Existem várias técnicas que você pode aprender para poder fazer isso funcionar.
O importante é você entender que existe essa forma, existe isso, e que pode mudar o teu resultado, a simples forma de você escrever ou de apresentar aquilo que você está querendo apresentar para as pessoas. E a próxima que a gente vê aqui é a reciprocidade. Quando você faz alguma coisa para alguém, independente se aquilo foi feito voluntariamente, involuntariamente, se você agiu por bondade ou se você agiu por interesse, a pessoa se sente recíproca. A pessoa ela se sente assim, se você me deu alguma coisa, eu vou te devolver aquele bem que você me fez. Então, a reciprocidade, ela está ligada a isso, a você criar na pessoa a necessidade dela ser recíproca com você. Às vezes a gente faz isso involuntariamente, às vezes a gente faz isso sem querer, porque às vezes a gente faz alguma coisa para alguém sem a menor intenção que ela seja recíproca com a gente. Mas a reciprocidade, ela vem de muitos anos, ela já vem embutida no nosso cérebro. Porque se alguém faz alguma coisa boa para mim, eu me sinto na obrigação de fazer uma coisa boa para aquela pessoa. Se alguém está me ajudando com alguma coisa, eu me sinto na obrigação de ajudar aquela pessoa com alguma coisa. Então, essa reciprocidade, ela vem de muitos anos, que vem passando de geração em geração, e você vem com isso tudo no teu inconsciente, na parte que você traz da memória de todas as pessoas que vieram antes de você e te trouxeram até onde você é e o que você é hoje. Mas a gente não lembra do que o meu pai fez. Eu não vou lembrar o que o meu pai fez, eu não vou lembrar o que minha mãe fez. Mas aquele DNA, aquela coisa toda que vem dos meus pais, já vem embutida em mim. Quando a gente é criança, a gente toma algumas atitudes que a gente nem sabe por que a gente tomou. Mas aquilo é porque já vem, é como se fosse assim, imagina um computador que ele já veio com Windows instalado. Então a gente já vem com Windows instalado, a gente já vem com aquela parte básica, primária instalada. E dali depois a gente vai acrescentando software na nossa vida, e esses softwares vão influenciando na nossa vida, no nosso entendimento, nas nossas decisões, na forma que a gente faz as coisas. Então, assim, a reciprocidade, ela é uma forma de você usar isso a seu favor. Quando você faz alguma coisa para alguém, ela se sente na obrigação de te devolver. Então, quando você faz alguma coisa de bem para alguém, ela te devolve também. Da mesma forma, funciona para o mal. Quando você faz alguma coisa de mal para alguém, aquela pessoa quer fazer alguma coisa de mal para você. Mas existe essa reciprocidade. E o marketing, sabendo que existe essa reciprocidade, ele começa a interagir e agir com as pessoas, gerando naquelas pessoas um compromisso, que seria um outro gatilho mental, de ter a reciprocidade com você, porque você ajudou aquela pessoa em alguma coisa. Então, assim, quando eu trabalhava lá no Ceasa, às vezes eu pegava emprestado com algum vizinho meu alguma caixa de tomate para servir um cliente, por exemplo. E eu tinha que devolver aquela caixa de tomate para aquele cara que eu peguei. Então, quando ele vinha me pedir alguma coisa, eu emprestava para ele também, porque eu tinha aquilo na minha cabeça. Pô, se o cara me emprestou, por que agora eu não vou emprestar? Então, essa reciprocidade é dessa forma que funciona. Você acaba ficando pensando assim, eu preciso retribuir o favor que aquela pessoa me fez, porque isso é a reciprocidade. É isso que vira a chave na cabeça da pessoa. Essa reciprocidade vira a forma que você começa a enxergar a outra pessoa. E muitas das vezes essa reciprocidade, ela ajuda em vários outros gatilhos para que você use esses outros gatilhos com a reciprocidade. Então a gente nunca vai usar um único gatilho sempre. A gente vai estar sempre mesclando entre gatilhos mentais, entre formas de você usar essa persuasão. Então, quando você vê uma página de vendas de um produto, por exemplo, um produto digital, um infoproduto, ali, muitos copywriters, pessoas que escrevem bem e que escrevem essas páginas, eles usam todos esses gatilhos para te levar a tomar uma ação. Essa ação qual é? Comprar um produto. Mas antes de apresentar o produto, que aí eles usam ali, muitas das vezes, a regra de Pareto, 80-20,
que seria 80% falando sobre alguma coisa, dando conhecimento, explicando, tal, não sei o quê, e 20% de oferta, para quando você chegar lá no final, ele vai te oferecer um produto para te vender aquele produto. E por isso que as páginas, às vezes, de vendas são tão grandes, porque elas têm várias etapas a percorrerem. Então, quando você gera esses gatilhos na passagem dessa escrita dessa página, você vai ao longo dessa página usando ali vários artifícios, várias formas de fazer com que a pessoa queira comprar aquele produto. Então você gera escassez, você gera reciprocidade, porque você deu alguma coisa para a pessoa já se sente recíproca. Você cria bônus, ó, tô te dando esses bônus assim, assim, assado. E aquilo, pô, se o cara tá me dando aquilo, por que eu não, né? Se ele já me deu tanto conhecimento, por que eu não vou comprar um produto dele? Isso vai gerando na cabeça da pessoa uma forma dela entender que ela está recíproca a comprar alguma coisa de você, porque você levou um conhecimento para aquela pessoa. Isso é natural, é assim que as coisas funcionam. Então, esse é um dos gatilhos que você pode usar. Existem outros gatilhos, existem outras formas de você fazer isso. Mas a reciprocidade é um gatilho super forte, é um gatilho que faz com que você tenha no teu pensamento uma forma de você retribuir algo que alguém te fez. E isso vai fazer com que você monte na tua cabeça que você deve alguma coisa para aquela pessoa, porque aquela pessoa fez alguma coisa para você. Então, assim, esses gatilhos que eu trouxe aqui hoje, vou até mudar aqui, esses gatilhos que eu trouxe aqui hoje para a gente conversar um pouco, eles exatamente fazem isso que eu acabei de explicar. Mas existem outras formas de você usar esses gatilhos. Existem outras formas de você aplicar isso tudo no marketing. Existem outras formas de você persuadir as pessoas. E que fique bem claro, não é uma persuasão para o mal, é uma persuasão que leve as pessoas a obterem algo que vai realmente ser útil para aquelas pessoas. Claro que existem pessoas que usam isso daí para fazer outras coisas, claro que tem pessoas que usam isso daí e que não estão nem aí para o que pode acontecer e para o bem da pessoa. Isso existe, vai sempre existir, sempre vai ser assim. A gente tem que estar atento. Agora, entendendo um pouco mais disso aqui, até para você se defender, que foi esse o argumento do Cialdini quando escreveu o livro, ele queria defender as pessoas e que elas entendessem que existiam esses gatilhos e que para elas não caírem nessas formas de persuasão, mas que se fosse bom para elas, qual o problema em cair numa persuasão? Se a persuasão é para o bem, problema nenhum. Se a persuasão é para o bem, que mal tem. Então, assim, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Um entendimento de como que esses gatilhos mentais funcionam. Existem outros gatilhos mentais? Existem outras formas de você persuadir as pessoas a tomarem uma ação? Existe. Nesse meio do caminho eu falei sobre copyright, eu falei sobre storytelling, eu falei sobre conteúdos, eu falei sobre marca pessoal. Isso tudo está ligado ao marketing, isso tudo está ligado à forma que você tem de criar a tua reputação, de criar a forma que você atua hoje com a tua imagem. Porque nos dias de hoje, a gente primeiro leva o CPF para depois explicar o CNPJ. O que eu digo com isso? Primeiro a pessoa entende quem você é, o que você faz, qual é a tua especialidade, e depois ela conhece a tua empresa e ela vai ligar a tua empresa a você e vai entender que aquela empresa tem um bom produto, que aquela empresa tem um bom serviço, porque aquela pessoa que está na frente da empresa entende daquilo ali. Ela sabe o que ela está fazendo e ela vai ser uma pessoa que vai ser vista como especialista. Quando você é visto como especialista, você criou aí um dos gatilhos, que é a autoridade. Por isso que a gente gera tanto conteúdo, por isso que a gente gera tanto entendimento, para que a gente crie autoridade. E essa autoridade ajude a gente depois a vender alguma coisa ou a se diferenciar de outras pessoas na forma que você está se relacionando com as pessoas. Beleza? Pessoal, falei aqui por 1 hora e eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a presença de todos aí, agradecer a presença de quem me assistiu até agora e muito sucesso para vocês,
bota na tua cabeça, se prepara, porque a gente vai sair dessa, a gente não vai ficar nisso para sempre. E quando a gente sair, se você se preparar e você organizar a forma que você tem de atuar na tua empresa hoje, se você está buscando uma transformação digital, se você está buscando melhorar aí a forma que você atua digitalmente, eu tenho certeza que se você se preparar, quando chegar lá na frente, você vai colher os resultados que você plantou. Porque a gente colhe o que a gente plantou. Então, eu entendo bastante disso. Foram mais de 25 anos trabalhando no Ceasa e eu sei muito bem que a gente colhe o que a gente planta. Ninguém consegue colher algo diferente daquilo que plantou. Então, plante. Coloque aí a tua visão de como que você vai transformar a tua empresa, de como você vai fazer uma transformação digital e vai para cima, porque isso vai mudar. A gente vai sair dessa, beleza? Um abraço. Você falou com o Márcio Canto. Seja feliz. Sucesso!